Saudações, ó bastiões, como diria em um dos discursos de Júlio César, amigos romanos e compatriotas. Esse que vos fala, Arnaldo Vergueiro, tripulante desta nave trincheira dos conceitos de moralidade, de ética, de respeito, gratidão, carinho, amor, compaixão, tudo de bom. O último bastião, que é o local onde as pessoas de bem têm voz. Aqui é a casa daquele que pensa em se levantar para falar, em agir, manter aquilo que nós já falamos hoje como ideia de vamos começar a promover pequenos grupos, onde as pessoas vão começar a divulgar as ideias. Em breve vou estar colocando o meu contato aí disponível para me colocar nos grupos, para a gente poder dialogar sobre como as pessoas devem agir, como elas devem se comportar, como elas devem se ver, né, numa sociedade, dentro de um grupo. Hoje, nós já vamos abordar aqui uma abrangência um pouco maior. No programa de ontem, nós falamos sobre as virtudes, né, de um vereador. Hoje, nós vamos falar de um deputado estadual. De certa forma, as pessoas que não tenham um pouco mais de conhecimento, elas podem chegar de maneira muito simples e falar, pô, Arnaldo, mas qual é a diferença? Um é vereador, o outro é um pouco mais, que é um deputado estadual. Os conceitos são os mesmos, as virtudes. Não, não são. Até mesmo porque alguns aspectos que não podem ser discutidos no âmbito municipal devem ser discutidos em âmbito estadual. E aquilo que é de interesse do vereador, ele para o deputado estadual, ele tem uma amplitude muito maior. Por quê? Porque o deputado, ele também tem interesses no bem-estar dos municípios. Só que a visão que ele tem é um pouco mais abrangente, porque, por exemplo, se você falar no que é a educação de primeiro nível ali, a primeira escola, né, que é uma educação municipal. Quando ele já está num nível de educação estadual, os propósitos, as ideias, os interesses, eles se tornam maiores. E quando você se torna maior, você precisa ser mais racional, além de mais abrangente. Você precisa de mais sabedoria. Aquilo que você tinha anteriormente como uma realidade de um município, o município do lado pode não ter a mesma realidade. E aí é o momento em que esse que se propõe a ser um deputado estadual, ele visa, né, ele tem ali como vertente para ele o quê? A harmonia entre os municípios. Essa harmonia dos municípios, ela é ligada ao bem-estar como Estado. Gente, quando eu estou falando aqui em Estado, eu estou falando como Estado-membro. O Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, o Estado da Paraíba, o Estado do Rio Grande do Sul. Não estou falando do Estado como ente da federação, porque aí tem ali os municípios. Não, estou falando como Estado. E aí existem algumas matérias que, como representante de um ente estadual, ele precisa abordar uma visão diferenciada. Vou dar um exemplo. O vereador, ele não pode chegar e desenvolver leis sobre segurança pública. O pessoal da Guarda Municipal, ele existe ali para a segurança de patrimônio, ele tem uma importância muito mais próxima da sociedade, da realidade ali das pessoas, e ele lida com esse patrimônio municipal. Quando você fala efetivamente de poder de polícia, aí é Estado e União. Tanto que são duas coisas que nós percebemos. Você vê que esse poder de polícia ele é de responsabilidade do Estado e da União, assim como também o poder de justiça. Tanto que não existe justiça municipal. Precisado do município tal. As comarcas são estaduais. Os juízes, né, o conceito de justiça, ou ele é estadual ou ele é federal. Então, a abrangência do conceito
do que nós vamos falar hoje como 10 virtudes fundamentais para um deputado estadual, envolve um interesse um pouco maior. Nós vamos começar a aumentar essas virtudes já de cara, quando nós começamos a falar em honestidade com integridade. Ah, mas o vereador não precisa? Precisa. Porém, o deputado estadual, ele precisa entender que ele é responsável pelo interesse de vários municípios. E aí esse conceito de agir com a ética junto com a transparência, independentemente do local, por quê? Ora, ele pode estar num município, ele não é deputado de um município, ele é deputado de um estado. E aí a ideia de que ele precisa ser muito mais abrangente na hora de fazer uso dessa ética e dessa integridade, porque tem um município aqui que, de repente, pode ter um determinado benefício, recebe uma verba por conta de um benefício fiscal que ele possa ter, o município do lado pode não ter. E aí, quando ele desenvolve uma lei que tem que ser de interesse de todos os municípios, isso não pode estar em desacordo. Ele não pode misturar o interesse de um município com o outro. Ele não pode misturar o interesse pessoal com o interesse público. E aí ele precisa ter muito mais equilíbrio, porque antigamente ele tinha ali a vigência de um grupo menor. Agora ele está falando de um Estado. Ele está falando, de repente, de um município que tem um interesse, uma vontade, uma necessidade. O município do lado pode pensar de forma contrária. E quando ele for desenvolver essa legalidade na função de legislador, ele precisa pensar em todos como um todo. Ele não pode pensar num grupo isoladamente de outro. E aí, o conceito desse político em relação à liderança se torna muito maior, até mesmo porque, na grande maioria dos casos, a votação de um deputado estadual ela tende a ser muito mais expressiva do que a de um vereador. Então, o conceito dele em relação à liderança, e o líder é um mediador de ideias, é aquele cara que escuta um, escuta outro, escuta, ele vai ter que ter contato com um número muito maior de lideranças dentro dos municípios. Ele vai ter que ter um interesse muito maior para o todo, para o Estado. Ele, como vereador, ele está bom, eu tenho que me preocupar aqui com o que eu vá facilitar para que o município arrecade mais ISS. Eu preciso aumentar a arrecadação de ISS. É isso aqui que me interessa. Ah, o município está arrecadando ICMS. Isso aí não é minha prioridade. Até é, mas isso aí é para um papo mais tributário, para um outro dia, não agora. Mas, inicialmente, preocupação de impostos de município, estamos falando ali basicamente em ISS e TBI. Então, essa movimentação é de um interesse maior do vereador. Quando o cara se torna deputado estadual, ele já não olha só o ISS, é mesmo porque tem as questões de repasse. Isso aí é outro papo. Mas ele vai olhar o ICMS, porque o ICMS, como visto, é um imposto de mercadoria, de circulação de mercadorias e serviços. E aí existem 3 serviços que cabem em ICMS. Um deles é o transporte intermunicipal. Vai de um município para o outro, paga ICMS. Ah, tá. Isso aí é de interesse do deputado estadual. Energia elétrica, de um modo geral, paga ICMS. Preocupação, fiscalização, legislação do deputado estadual. E também, quando você fala de pacotes de comunicação. Olha que interessante. O canal de TV aberta não paga imposto, mas o teu pay-per-view, ele paga imposto. Se você pegar lá a nota da tua TV a cabo, vem destacado ICMS, e é um serviço. Esse S é justamente por conta disso.
E aí as preocupações desse deputado, elas começam a ser muito maiores, até mesmo porque o que, que acaba acontecendo como cenário? Os estados são entes maiores, têm uma maior arrecadação, têm uma maior preocupação em relação ao bem-estar de todos. Então, o deputado ele precisa ver dessa forma. E essa liderança ela passa a ser diferenciada. A ideia dele ter que conversar com pessoas que de um município para o outro já mudou completamente o hábito, ele precisa de mais jogo de cintura. A comunicação, né? Ele falar com essa clareza de uma pessoa que mora num município para outra, que tem uma outra necessidade diferente, ele tem que estar sempre voltado para a busca do bem maior, que é o quê? É o entendimento de forma homogênea. Ele tem que estar ali ligado aos interesses do Estado. Ele não é um cara que vai olhar apenas para aquele município ou outro, independentemente da arrecadação. E aí ele faz isso sem enrolação, ele faz isso sem discurso vazio. Ele tem que fazer isso de uma forma que eu costumo dizer que é o seguinte: ele tem que fazer sem sotaque. Ele fala para todo mundo: ó, isso aqui a gente vai buscar assim, assim, assim. Isso aqui já não é dessa forma. E aí, quando você fala de uma outra vaidade, que aí agora nós vamos falar da empatia, gente, a ideia de você compreender as necessidades de um município, elas já pedem uma complexidade grande. Quando você fala de um estado, a coisa se torna absurdamente maior. E aí, a ideia, o conceito, a vontade, eu falo muito essas palavras porque isso tudo é muito pautado dentro daquilo que nós temos como o que tem que ser feito. A ideia de compreender essas necessidades, que são muito maiores, e esses sentimentos, porque a população aumentou. Antes era um município. Como aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 92 municípios. O cara era vereador de um município pequeno como, sei lá, Porciúncula. Ele era vereador de Porciúncula. Aí ele se elege deputado estadual. Eu estou numa cidade na Baixada Fluminense. Eu não estou na capital. Eu até tenho residência na capital também. Meu endereço eleitoral é na capital. Mas nós temos, minha família tem casa na Baixada, eu gosto muito daqui também. No momento em que esse cara, que era vereador de Porciúncula, e ele vira deputado estadual, ele passa a ser responsável pelos meus interesses também. Ele não é deputado daquela região, não. Ele é deputado de todo um estado. O que acaba acontecendo é que a política, muitas das vezes, ela meio que dá uma loteada nessa visão de repente, pegar e falar: não, não, o cara está aqui, ele não mexe ali. Isso acontece muito na área de benefício fiscal. Benefício fiscal, muitas das vezes, um deputado briga por um determinado município, por uma determinada área. E aí já outro deputado, aí é interesse político, aí é outra história. Mas quando nós estamos falando aqui de empatia, a ideia, ele precisa ter uma sensibilidade muito maior às dores, às esperanças de quem ele está representando. Ele não representa mais 2, 3 bairros dali da cidade dele. Ele foi eleito por 2, 3 bairros, apesar de que eu volto a dizer, ele é vereador do município. E aí, nesse conceito de grandeza, ele passa a representar um Estado. E aí, cada vez mais, esse conceito dessa empatia, cada vez mais ele ter que abrir mão dos interesses pessoais em prol daquilo que é interesse da sociedade, da coletividade. E essa sensibilidade, ela é muito clássica. Todas essas virtudes, elas são ligadas. E a próxima virtude, que é a disciplina, aí, pô, Arnaldo, tu já falou em disciplina. Já falei em disciplina. Mas quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a disciplina. E a disciplina de um vereador é causas de maiores relevâncias. O vereador, ele tem uma relevância. O deputado estadual, que aqui é o caso que nós estamos falando, o deputado ele tem uma relevância muito maior, assim como também o deputado federal. Esses três eu falo de uma forma, quando eu for falar de Senado, eu vou falar
de forma diferente, até mesmo porque trata-se de uma eleição separada, a eleição de senador. No momento correto, eu vou falar sobre isso. E aí o deputado estadual ele precisa ter uma disciplina muito maior por conta dos interesses do Estado. E quando ele pula para outra virtude extremamente voltada para a tomada de decisões, que é a virtude de saber tomar decisões, ele precisa ter, junto a ele, um corpo técnico mais profissional, mais competente, mais tudo que você possa imaginar por conta da amplitude do que o cargo de deputado estadual acaba se comprometendo a ser. Ele precisa de um corpo técnico muito mais bem preparado, porque ele vai receber vereadores, ele vai receber vereador de municípios diferentes, com propósitos diferentes, e, independentemente, deputados estaduais também recebem emendas. São valores menores do que os dos deputados federais. E aí, baseado nas necessidades de cada município, os vereadores também vão buscar essa ajuda junto aos deputados estaduais. Deputados estaduais estes que, muitas das vezes, formam bases eleitorais junto a vereadores de municípios próximos ao domicílio eleitoral que eles possam ter. E aí, essa disciplina que ele precisa ter, que é ali o foco, planejamento, organização, ele tem um trabalho legislativo muito mais específico por conta de carga tributária, de posicionamento dentro de um ordenamento jurídico, dentro de repasse daquilo que vem para o município, que vai para o Estado, que vai para a União. A história ela se torna mais ampla e cada vez mais a ideia do saber escolher, do escolher certo, ela vai se tornando cada vez mais difícil. Então, esse cara ele precisa ser muito mais visionário do que um vereador, por conta dessa abrangência. E aí vem uma outra virtude. E essa virtude, não que o vereador não tenha, mas é como foi dito aqui anteriormente, o deputado estadual ele precisa ter cada vez mais essa visão, que nesse caso é o network. Esse networking, que é, no caso, essa rede de trabalho, ele tem que ter essa capacidade de ter uma networking. Ele tem que ter um contato infinitamente, uma lista infinitamente maior do que aquilo que se propõe um vereador. Aí, de repente, você pode chegar como contradição a tudo isso que eu estou dizendo aqui e falar assim, pô, Arnaldo, mas tem vereador que é eleito em determinados municípios que eles acabam detendo uma votação muito mais expressiva do que deputados estaduais. Eu vou te dizer, tá, eu concordo, porque realmente faz sentido. Porém, você está falando de capital, é uma exceção. Se você pegar, nós temos hoje 27 capitais, 26, 27 ali, entender ali o que representa o Distrito Federal ali, como o conceito de que ele emana aquilo que é municipal e estadual ao mesmo tempo, por isso que ele é distrital. Esse número de municípios aí, como capitais, nós temos 26, com 27, temos aí 27 capitais. Tá, tudo bem, e aí? Tá, mas nós temos no Brasil 5.000 e poucos, 5.500 e poucos municípios, se eu não me engano, e a realidade é muito fora daquilo que existe como prática. Eu, particularmente, acho, mas não é momento para iniciar essa discussão. Eu acho que muitos municípios deveriam deixar de existir e se agregar a municípios maiores, por conta até daquilo que possa ser promovido por conta do Estado e da União para esses municípios, porque tem município que é muito pequeno, o que ele recebe é insuficiente para que ele possa se manter. Mas isso é um papo para outro dia. E aí, esse deputado estadual ele tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma flexibilidade muito maior. Esse networking ele precisa ser muito mais voltado para um grupo muito maior. E administrar grupos
que tenham pensamentos contrários. E ele tem que fazer isso de forma homogênea. Para isso, ele entra na outra virtude, que seria a sabedoria. E aí é onde, mais uma vez, volta para os princípios de equipe técnica. Ele tem que ter um corpo técnico, né? Ele precisa ter um conhecimento técnico e uma visão prática muito grande. Ele não necessariamente ele precise ser especialista em várias coisas. Não, não é isso. Mas ele precisa ter pessoas que compunham a este corpo técnico de forma muito específica para que possam passar para ele as melhores informações. Na verdade, são peritos que vão passar para ele. Ó, essa situação aqui, o melhor é isso, isso, isso. Se ele for especialista em algumas áreas ou em alguma área, tudo bem, isso já ajuda. Mas o corpo técnico, ele faz uma diferença muito grande. E aí, depois disso, ele tem que entender que os estados, né, como um todo, as suas necessidades, as suas leis e os seus limites são diferentes entre si. Ele vai pegar ali, ele vai olhar um estado, ele vai ver uma necessidade, ele vai ver um conceito, um estado do lado. E você aprende, é como eu costumo dizer, os imbecis e idiotas nunca aprendem. Os inteligentes aprendem com seus próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. O sábio, ele vê o problema na casa do vizinho e ele se antecipa. Isso é sabedoria, é você saber lidar com a diversidade, você entender que quanto maior for o cargo, não estou aqui dizendo que o município seja menor ou menos importante que o Estado. Não, não é isso. Estou dizendo que a abrangência da responsabilidade é que é muito maior. E aí nós vamos para quê? Para uma outra virtude que nós precisamos buscar nesse deputado estadual, que é o quê? A capacidade na resolução de conflitos. Ele vai esbarrar nisso toda hora. E aí, esse poder de negociação, de saber chegar, de saber administrar, ele vai ter que, muitas das vezes, o município, o vereador é legislativo, ele só vai ali e conversa com o executivo. Acabou. O deputado estadual, não. Ele precisa falar com o judiciário também, porque ele precisa ter como conceito uma coisa maior. E, diferentemente de outros municípios, nós temos apenas 2 municípios que detêm tribunais de contas. Quem possui tribunal de contas? O município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo. Mas por quê? Porque eles são anteriores à Constituição de 88, eles foram recepcionados ali. Os outros municípios todos são de vigência e responsabilidade dos tribunais de contas dos estados. E o Tribunal de Contas do Estado, ele é um órgão consultivo do Poder Legislativo. Olha aí a responsabilidade do deputado estadual em relação a problemas que sejam do município. Entende? Quando eu falo que a abrangência ela se torna cada vez maior, é quando a gente conclui sobre essa virtude, né? Que a resolução de conflitos ela é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque a política ela deveria ser, não é o que é hoje, mas nós, bastiões, nós lutamos para isso. Ela deveria ser a arte do consenso. Vamos agregar aqui, vamos tentar entender isso aqui. Vamos organizar essa brincadeira, só que tem que fazer isso sem perder a essência, sem perder ética, sem perder moralidade. Então, a ideia de gerar o consenso sem perder a essência faz toda uma diferença na vida deste deputado estadual. E aí nós chegamos mais uma vez naquilo que eu entendo que seja um dos maiores problemas do cenário político brasileiro, que é o político ouvir a população. A capacidade de ouvir a audição de um deputado, ela precisa ser infinitamente
mais apurada. Ele tem que trabalhar alguns conceitos que sejam muito mais abrangentes e sem contar que ele esbarra com outro problema, é a vontade dos partidos políticos. E aí você ouvir o eleitor e você conseguir chegar naquilo que ele quer e você, uma vez que foi eleito numa eleição proporcional, você agir sem esbarrar em princípios, conceitos e vontades partidárias, porque você, quando é eleito para o cargo de vereador, deputado estadual e deputado federal, você é eleito por eleição proporcional. E é quando eles brigam e falam, os partidos, né? Os cargos não são de vocês, os cargos são nossos. Então, qualquer coisa, se ele não estiver agindo em conformidade com muitos dos interesses partidários, o político pode perder o cargo. Mas isso é um papo para outro dia. Nós vamos falar seriamente sobre isso. Nós temos muitos canais hoje por onde os deputados deveriam fazer uso dessa audição. Internet, então, o que mais tem. E aí, ele buscar o bem comum acima da vaidade pessoal e da vaidade política é muita capacidade de audição. Eu acho difícil no atual cenário que nós temos. E é isso que os bastiões vão buscar. Pessoas que tenham, independentemente de todas as outras virtudes, capacidade de ouvir. Primeiro, porque o deputado estadual já é um cara um pouco mais inacessível, né? Um pouco mais difícil de você falar com ele. E depois, porque essa vaidade pessoal, essa visão como um todo de interesses político-partidários, faz com que esse deputado se afaste muito da realidade a qual ele deveria fazer parte. E aí, como sempre, eu dou mais uma virtude de bônus. E hoje, a virtude de bônus para o deputado estadual, ela é muito ligada à ética, muito ligada ao bem-estar da sociedade como um todo, que é o compromisso real com a população. A população de um estado, para os olhos de um deputado estadual ou deputado federal, ela deve ser absurdamente que, em relação a este compromisso, ele tenha que ter muito, mas muito entendimento lógico, muito entendimento ético, muito entendimento moral, muita compaixão, muita humildade, que é uma coisa que eu vejo que falta muito nessa classe, independentemente das outras, mas uma vez que o indivíduo se torna um deputado, ele fica mais difícil de você dialogar, até mesmo porque ele não está muito disponível. E aí, gente, como ideia básica dessa conversa, né? Hoje não tivemos muitas enquetes, mas eu vou deixar uma de improviso aqui agora no final. Vocês acham que hoje as assembleias legislativas do Estado, elas representam a população estadual? Elas representam a sociedade como um todo? Vocês acham que isso está funcionando? Eu acho que não. Eu acho que é como eu costumo dizer, salvo raríssimas exceções, diga não à reeleição. Existem deputados que trabalham. Eu não vou dar nomes aqui para que eu possa cometer o equívoco de faltar o nome de alguém e ser injusto com alguém. Mas nós temos, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos deputados que trabalham. Nós temos deputados, aqui no Rio de Janeiro, comprometidos com a causa. Eu só acho que eles são poucos. Eu acho que nós temos muito mais deputados comprometidos com interesses políticos do que com interesses sociais. E aí, meus amigos, compartilha, curte, comenta. Aqui quem vos fala é Arnaldo Vergueiro, esse tripulante dessa nave espacial chamada Último Bastião, que é o espaço onde nós que buscamos a solução para isso tudo que nós estamos vendo como realidade política e que eu acho que está deixando muito a desejar. Aqui é o espaço daquele que pode, deve, precisa e tem que fazer alguma coisa. Como eu sempre digo, é hater? Não enche o saco, não. Vai perturbar outro.
Agora, se chegar aqui com uma ideia que seja plausível, nós vamos sentar de forma educada para conversar. E é como eu aprendi uma certa vez com um antigo mestre que eu tive. Ele dizia que não existiam ideias medíocres. Ele dizia que existiam mentes não afins. Rapaziada, um abraço e um queijo. Ontem eu mandei um queijo também. Um abraço e um queijo para todos. Fiquemos juntos, fortes, porque dessa forma nós somos muito mais poderosos. E a nossa legião está crescendo, hein? Não pensem vocês que estamos passando batido. Esse negócio de passar batido é gíria aqui do Rio de Janeiro. Não estamos passando desapercebidos, não. As pessoas de bem estão começando a se levantar, estão começando a observar a coisa como um todo, tentando buscar um amanhã melhor. Contem comigo para isso. Comecem a organizar grupos de WhatsApp para, de forma ordenada, educada e consensual, que a gente possa começar a alinhar ideias. Eu vou começar a disponibilizar o meu celular para que me coloquem nesses grupos e a gente consiga começar a conversar. Volto a dizer, gente, eu não sou candidato a nada. Eu apenas quero ter o direito de votar melhor, porque está muito ruim, está muito difícil. Ok? Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.